Muito bom dia, bem-vindos, bem-vindo, bem-vinda à lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Hoje é o dia 11 de abril. Para todos aqueles que nos estão a ver em direto, então uma boa manhã de domingo. Para todos aqueles que nos vão ver ao longo do dia, ao longo da semana, então que Deus possa estar com cada um de vós, abençoando-vos e cuidando de cada uma das vossas necessidades. Vamos começar esta Escola Bíblica Dominical por pedir a orientação de Deus para tudo o que vamos fazer, pensar, sentir, estudar e aplicar. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, porque nos dás a possibilidade de estarmos na Tua casa. Obrigado porque podemos perceber que, em primeiro lugar, estaríamos irremediavelmente separados de Ti, não fora o Teu amor por cada um de nós. Obrigado porque sabemos que, em amor, Tu enviaste o Teu Filho para viver, para morrer, para ressuscitar. Assim, pagando o preço na cruz pela minha transgressão, pelo meu pecado, pelo meu afastamento de Ti, e depois ressuscitando, provando que era Deus. Obrigado porque isto aconteceu. Obrigado porque alguém nos contou esta maravilhosa história. Obrigado porque nós podemos basearmos-nos na Tua Palavra, na Bíblia, que também chegou até nós. Te agradecemos porque tudo isto não depende de nós, tudo isto depende de Ti, tudo isto depende da Tua graça, tudo isto depende do Teu amor. Obrigado porque, apesar do nosso pecado, nós sabemos pela Tua Palavra que, se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar. Então, Senhor, com este sentimento e mais nenhum outro, que nós sejamos capazes hoje de olhar para a Tua Palavra, perceber o que Tu queres para cada um de nós e aplicar às nossas vidas, de forma a que também Tu possas ser apresentado àqueles que estão à nossa volta. Ajuda-nos em tudo o que vamos fazer para que tudo seja feito de acordo com a Tua vontade e tudo para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, uma vez mais, muito bom dia. Obrigado porque, uma vez mais, aceitou ou aceitaste o convite para estar connosco. Somos uma comunidade que, graças a Deus, vai crescendo, não só fisicamente, não só no Concelho da Figueira da Foz, mas também através das tecnologias. E hoje queremos agradecer uma vez mais ao João Carlos e ao Davi poderem cuidar tecnicamente desta transmissão. Então, seja por perto, seja longe, que nós possamos entregar a Deus um culto que seja da sua vontade, que seja para a sua glória, mas também, evidentemente, para a nossa orientação nesta vida tão complicada que cada um de nós vive, em termos da vida de cada um, da vida pessoal, mas também como comunidade. Vamos pedir então orientação de Deus agora e sempre para as nossas vidas. Como sabem, estamos a estudar nesta Escola Bíblica Dominical, estamos a estudar desde há algumas semanas e é um estudo que vamos fazer ao longo dos próximos meses. Estamos concentrados no Evangelho de Lucas. E então eu gostaria que pudéssemos abrir, antes de mais, as nossas Bíblias, seja em formato papel, seja num qualquer outro formato mais tecnológico, seja até, até mesmo no computador. Cada um de vós estará certamente em condições de poder abrir a Palavra de Deus. É o nosso guia, é a nossa orientação, é a Palavra de Deus e, portanto, gostava que pudéssemos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Hoje vamos estar fundamentalmente concentrados no capítulo 4, mas como verão, vamos iniciar este percurso com uma passagem do capítulo 3. Estamos então, como disse há pouco, a estudar o Evangelho de Lucas. O título da lição de hoje é Rejeitado. Título da lição de hoje, Rejeitado. E o tema que vamos considerar nesta manhã de domingo é o seguinte: a dádiva da salvação de Jesus será rejeitada por alguns, conduzindo-os ao seu julgamento. A dádiva da salvação de Jesus será rejeitada por alguns, conduzindo ao seu julgamento. Estaremos então fundamentalmente no capítulo 4 e hoje estaremos a falar de uma palavra que é rejeição, de uma atitude
de vida, rejeição. Já agora, na próxima semana, avançaremos para o capítulo 5 de Lucas e o título da lição da próxima semana será Seguido. Lembrar-se-ão com certeza que o Evangelho de Lucas é um dos evangelhos chamados sinóticos, ou seja, apresenta então o relato acerca do ministério terreno de Jesus de uma maneira mais ou menos uniforme e, portanto, os evangelhos chamados sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho não sinótico, exatamente porque segue uma forma de construção completamente diferente, é o Evangelho de João. Lembrar-se-ão com certeza também que temos dito que cada um dos evangelhos procurou apresentar Jesus de uma maneira diferente. Mateus como rei, Marcos como servo, Lucas como filho do homem e João como filho de Deus. Temos também à exaustão recordado a cada semana os 5 grandes pilares doutrinários do Evangelho de Lucas. O primeiro, Jesus é apresentado como Filho de Deus e Filho do homem. Jesus Messias, a prova o testemunho são então os seus milagres. Jesus tinha uma natureza e um senhorio divinos. Jesus prepara para o futuro. Estar perto de Jesus é estar perto do reino de Deus e também o julgamento, a inevitabilidade do julgamento de Deus. São estes então os 5 pilares doutrinários fundamentais do Evangelho de Lucas. Lucas então que entre o capítulo 4 e o capítulo 19 se preocupa fundamentalmente em descrever o ministério, os ensinamentos e as parábolas de Jesus. Esta é a introdução que temos feito ao Evangelho de Lucas. Hoje, antes de iniciarmos propriamente o estudo da lição, gostaria de vos propor, e isto é apenas uma forma de nós nos irmos, de alguma maneira, nos irmos ambientando uns aos outros. Quando a nossa escola bíblica dominical era presencial, e esperemos que o mais rapidamente possa voltar a sê-lo, este era um momento em que todos colaboravam, todos contribuíam, todos falavam. É uma forma de iniciarmos então o estudo, procurando orientar as nossas ideias para a ideia principal do que vamos estudar. E hoje vamos falar na importância, ao mesmo tempo na beleza, mas também no que isso pode ter, se não for correto, da tomada de decisão. Certamente todos nós estamos conscientes de algumas decisões que tomamos, e sejam certas ou menos certas, ou até porque não erradas. Muitas vezes lembramos-nos bastante de algumas decisões que tomamos. Claro que há decisões que tomamos que, pela sua importância, acabam por ser absolutamente decisivas para o futuro. E essas são as grandes decisões da nossa vida. Grandes decisões que se tomam em relação ao casamento, em relação à profissão, em relação à carreira, em relação a uma amizade que é importante ou não num determinado momento. As grandes decisões em relação a um investimento, em relação a uma compra, daquelas decisões que vão acabar por impactar os próximos anos, se calhar o resto da nossa vida. E não só a nossa vida enquanto indivíduos, digamos, decisões, as chamadas decisões pessoais, que são importantes para cada um de nós, mas que acabam por ter uma influência decisiva também. Às vezes nem sabemos muito bem como, mas na vida de outros mais ou menos chegados, decisões. Até que ponto é que as decisões podem estar relacionadas entre si? Até que ponto é que este relacionamento entre decisões, às vezes decisões às quais não damos tanta importância num determinado momento, mas acabamos por perceber que foram absolutamente decisivas para o futuro, definem exatamente onde estamos, como estamos, no nosso relacionamento connosco próprios, no nosso relacionamento com os outros, no nosso relacionamento, evidentemente, também com Deus, as grandes decisões. E depois há aquelas decisões que aparentemente não valorizamos tanto, decisões que têm a ver com o que vou comer hoje, com o que vou vestir, com, enfim,
a forma como vou cumprimentar o meu vizinho que no outro dia não foi assim tão simpático comigo. Podemos pensar que estas decisões são menos importantes. Eventualmente sê-lo-ão, mas quantas vezes decisões que pareciam menos importantes acabam por impactar decisivamente o nosso futuro e o futuro daqueles que estão à nossa volta, e por outro lado, outras decisões que pareciam absolutamente dramáticas, que pareciam, enfim, com uma dimensão tal, aparentemente inconciliável com um futuro, afinal acabam por parecer não assim tão importantes e tão decisivas. Decisões. De que maneira é que alguma decisão que nós tomamos é verdadeiramente importante para o meu futuro e para o futuro daqueles que estão à nossa volta? Hoje vamos perceber como alguns, numa cidade importante para Jesus, a cidade de Nazaré, e como a decisão que alguns tomaram foi então tão importante, não só para eles próprios, mas para a sua comunidade. Há pouco disse que iríamos começar por um capítulo anterior ao capítulo 4, e é exatamente isso que eu vou propor. Vamos começar pelo capítulo 3 do Evangelho de Lucas. Então, antes de nos concentrarmos no capítulo 4, que será então o capítulo que vamos considerar nesta manhã, vamos um pouco antes. Vamos começar com o ministério terreno de Jesus. E sabemos que o ministério terreno de Jesus começou no Rio Jordão. Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22. Se estivéssemos em modo presencial, eu pediria que um de vós que nos está a ver pudesse ler. Infelizmente ainda não o podemos fazer e, portanto, eu vou ler, está bem? Então, vamos começar esta Escola Bíblica Dominical da manhã deste dia 11 de abril, lendo Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22. Diz assim a Bíblia: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, obviamente aqueles que iam aceitando, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Foi assim que Jesus começou oficialmente o seu ministério terreno. E é também assim que Lucas, como bom historiador que o era, evidentemente não o era de uma forma profissional. Sabemos, como já temos referido, sabemos muito pouco acerca de Lucas como pessoa, como indivíduo, como homem, mas sabemos alguma coisa importante, e uma delas é que ele era médico. Paulo apresenta-o como médico e, portanto, neste sentido era um homem com estudos, era um homem letrado. No entanto, através daquilo que Lucas nos deixou, percebemos que, para além de médico, era um belíssimo, um fino historiador. Lucas é o historiador do Novo Testamento, é o homem que mais pormenores nos deixa em relação não só ao ministério terreno de Jesus, mas também ao início da Igreja, com o livro de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. Ora, como bom historiador, então, Lucas faz o trabalho de casa, investiga e percebe que era importante descrever Jesus de uma forma temporalmente conexa, temporalmente consciente. E, portanto, vai ao início. O início é o relato do princípio do seu ministério. E qual foi o princípio do seu ministério? O carimbo, como vemos no versículo 22, o carimbo divino deste ministério. Tu és o meu filho amado. Meu filho amado. Deus, Jesus Cristo, desde o início é apresentado por Lucas, então, como filho amado, como Deus: em ti me comprazo, em ti tenho alegria, poderíamos dizer, em ti sorrio. A
a nossa missão como igreja é fazer Deus sorrir. Em ti me comprazo, em ti tenho alegria, em ti sorrio. Ora, é exatamente desta forma que Lucas começa por descrever o ministério terreno de Jesus. A seguir, obviamente não é o objetivo desta lição, mas é um pormenor absolutamente delicioso que gostaria de reforçar nesta manhã de domingo. Como bom historiador, Lucas preocupa-se em definir e em demonstrar esta divindade de Jesus e, a seguir, como historiador, preocupa-se em apresentar a genealogia de Jesus. Então, se formos ao capítulo 3, e estamos então no capítulo 3 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 23, nós temos a genealogia de Jesus Cristo. Vejam esta preocupação. Primeiro, então, como começou o ministério terreno do Senhor Jesus. E depois a genealogia. A genealogia que não aparece quando Lucas descreve todo o contexto no qual Jesus nasce, é gerado, não aparece antes de Lucas descrever o precursor, João Batista, aparece agora. E agora porquê? Porque era importante um aspecto decisivo que nos dá esta genealogia. Talvez esta seja daquelas passagens, e sejamos honestos, esta é talvez daquelas passagens que por vezes até poderemos pensar assim, mas porquê é que isto está na Bíblia? Talvez uma daquelas passagens que quando nós prometemos a nós próprios e perante Deus ler, eventualmente, por exemplo, quando nós prometemos, eu vou ler todos os dias um determinado livro, eu vou ler ao longo de um determinado tempo a Bíblia, ou eu vou ler ao longo de alguns meses o Novo Testamento, e temos passagens que nos impactam, temos passagens que evidentemente percebemos que são passagens realmente daquelas que à primeira vista toda a gente acha que são muito importantes, e depois há outras passagens que pensamos, mas porquê? Eventualmente até, honestamente, quem não fez já isto, até passamos à frente. Não sei porque está aqui. A genealogia é uma destas passagens. As saudações, por exemplo, do apóstolo Paulo, na carta, por exemplo, aos Romanos e noutras cartas, onde ele descreve as pessoas, saúdo este, saúdo aquela, saúdo o outro. Porquê é que isto está na Bíblia? Talvez esta genealogia de Jesus Cristo seja uma dessas passagens para nós. Não percebo porque é que isto é tão importante ao ponto de figurar na palavra de Deus. Há um aspecto muito interessante sobre esta genealogia de Jesus Cristo. Normalmente, as genealogias são apresentadas como? São apresentadas desde o mais velho até ao mais novo, não é? Normalmente, quando nós pensamos, e talvez também já tínhamos feito este exercício, eu não sei quantos de vós se preocuparão com a questão da genealogia, mas certamente alguns já terão questionado os pais, eventualmente os avós, quando têm essa felicidade, os bisavós, avô, avó, quem era o teu pai? Quem era o pai do teu pai? Quem era o avô do teu pai ou da tua mãe? E por aí fora. E talvez na nossa mente, em algum momento, tenha feito muito sentido sabermos. E provavelmente os mais velhos vão dizer-nos, olha, o teu trisavô foi marido disto, ou a tua trisavó teve não sei quantos filhos. E depois desses filhos surgiram estes e aqueles. E começamos normalmente do mais velho para o mais novo, para chegar, olha, e depois o meu pai, e claro que à medida que se vai tendo, que o tempo se vai aproximando, mais pormenores nos vão dizendo, exatamente porque as pessoas que estão a falar connosco, também elas viveram determinadas coisas. Olha, o teu tio, a tua tia, provavelmente até vão falar de alguns acontecimentos relacionados com esta genealogia. Normalmente é assim, e pensamos normalmente assim. Ora, se repararmos nesta genealogia que Lucas nos apresenta, há aqui qualquer coisa que não está bem, aparentemente. E o que é que não está bem? É que parece que esta genealogia está ao contrário. Ou seja, Lucas começa
por apresentar Jesus e depois daí para trás até chegar ao princípio da genealogia, como vamos ver. Ou seja, esta genealogia aparentemente está ao contrário. Não começa do mais velho para o mais novo, mas começa do mais novo para o mais velho, com uma característica absolutamente única. Se repararem, e portanto, embora seja daquelas passagens que eventualmente nós não ligamos muito, mas se repararem, o versículo 23, e eu não quero de forma nenhuma estar também a conferir demasiado tempo a este pormenor, que é um pormenor, mas que me parece interessante, e se quiserem, de facto, delicioso de estudar, vejam o versículo 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos, e esta é uma referência, é a única referência que nos aparece acerca da idade com que Jesus começou o seu ministério terreno. Jesus tinha cerca de 30 anos, é muito interessante este rigor, numa altura em que não era tão importante assim. Para nós hoje é mais importante o rigor da data, do minuto, do segundo até. Tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. E a partir daqui diz, era como se cuidava, filho de José, filho de Eli, filho de Matat, e por aí fora. Agora, qual é o fim desta genealogia apresentada por Lucas? Versículo 38. Cainã, filho de Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Ora, reparem, comparem o versículo 38 com o versículo 23. Se repararem, o versículo 23 apresenta Jesus, preocupa-se com esta genealogia de Jesus, no seguimento de ter apresentado Jesus como quê? Como Filho de Deus. Ora, Jesus é apresentado por Lucas no versículo 22 como o Filho de Deus. Poderíamos hoje, na nossa grafia moderna, por dizer que depois do batismo, Jesus apresenta Jesus como Filho de Deus, Filho com letra maiúscula, com o Filho de Deus. E ao longo dos próximos versículos, o que Lucas vai fazer é preocupar-se com demonstrar que o Filho de Deus teve uma linhagem nesta terra que o conduz até ao princípio. Novamente, até quem? Até Adão, filho de Deus, criação de Deus. Então, vejam esta aparente troca da ordem da genealogia, não do mais antigo para o mais recente, mas do mais recente para o mais antigo, sendo que há aqui um fio condutor. É que no batismo Jesus é apresentado como o Filho de Deus, ou seja, ele próprio Deus, mas na terra há uma linhagem que o conduz a Adão, Filho de Deus. Mais ainda, se repararmos a expressão que Lucas descreve Jesus no seu batismo, fala em tu és, se voltarmos ao versículo 22, ouviu-se o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Esta expressão, este carimbo, este selo é o mesmo que nos foi transmitido através do fôlego da vida. O Espírito, foi através do Espírito que foi soprado em Adão o fôlego da vida. Então, a marca é a mesma. E porquê? Porque o autor é o mesmo. E qual é este mesmo autor
que colocou o fôlego da vida em Adão, filho de Deus, criação de Deus, e no Filho de Deus, o próprio Deus, Jesus, no seu batismo. O autor é o mesmo, o autor é Deus. E, portanto, vemos aqui esta aparente dificuldade que temos em perceber que historiador é este. Qual é o historiador que apresentaria uma genealogia ao contrário? Que diversidade em relação àquilo que nós estamos habituados. Então a explicação é esta. Lucas, de facto, quis demonstrar que o Filho de Deus, Jesus Cristo, a quem pelo Espírito tinha sido dado a vida, é o mesmo, tem uma ligação direta ao mesmo Deus que no início soprou o fôlego da vida em Adão, que é apresentado então como o antepassado terreno de Jesus, mas ele próprio Filho de Deus, a quem tinha sido soprado o fôlego da vida. Daí, então, a explicação desta aparente troca da ordem da genealogia. Sigamos. A partir do momento em que Jesus foi batizado, foi levado. Mais uma vez, vejam esta expressão. A partir do capítulo 4, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Procurei incluir na apresentação de suporte a esta escola bíblica dominical um mapa. Por vezes não temos muito a noção do espaço e o facto de estarmos a ler o texto não nos dá a completa noção do que significavam os espaços. Ora, por isso mesmo introduzi um mapa que está a ser colocado pelo João Carlos à disposição de cada um de vós, exatamente para percebermos a localização dos locais onde estamos a perceber que se desenrola a ação. Se olharmos para o texto, Lucas capítulo 4 e versículo 1, diz que depois do Jordão, Jesus foi guiado pelo Espírito até ao deserto. Não temos muito, não há nenhuma certeza de que deserto seria este. Há uma passagem paralela a esta, que está em Mateus capítulo 4 e versículo 1. Já agora, penso que é interessante quando nós estudamos a Bíblia, e só para, não querendo de forma nenhuma que isto seja o tema da lição, não é um pormenor, mas é um pormenor importante, penso eu. A seguir, diz Mateus capítulo 4 e versículo 1, a seguir, mais uma vez, a seguir ao batismo de Jesus. Portanto, vejam como Mateus, Marcos e Lucas seguem a tal linha condutora mais ou menos uniforme, e por isso é que são chamados evangelhos sinóticos, como vimos. Não significa necessariamente que há uma reprodução, não senhor, cada um dos evangelistas procurou descrever Jesus de uma forma peculiar, mas há acontecimentos que são absolutamente fundamentais e que todos eles referem. Estes são alguns deles: o batismo de Jesus, a tentação de Jesus. Diz então Mateus capítulo 4 e versículo 1, a seguir ao batismo, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Não sabemos que deserto seria este. É uma referência aparentemente que vem da tradição. Não há no texto bíblico qualquer referência a que deserto seria este, mas provavelmente no sul da Judeia. Então, no mapa que vos está a ser transmitido, a Judeia, portanto, venham cá para baixo, não é? Naquela linha meio azulada, não é? Que seriam os limites da Judeia. Portanto, seria por aqui que Jesus foi tentado pelo diabo. Já vamos ver porque estou a dar tanta importância a esta questão da localização geográfica.
o conteúdo. Agora vamos deixar um bocadinho a questão geográfica e vamos ao conteúdo. O que é importante nesta tentação de Jesus? De alguma maneira, esta tentação de Jesus remete-nos de novo ao Jardim do Éden. Também no Jardim do Éden, Adão e Eva foram tentados. Se Adão, de alguma maneira, é um tipo de Cristo, se Adão muitas vezes é apresentado na palavra de Deus como algo que aponta para Jesus Cristo, é evidente que entre Adão e Jesus há uma enorme diferença no que diz respeito também a esta questão do pecado. É que, assim como Adão, Jesus também foi tentado. Ontem e ao sábado, e fica uma vez mais o convite, ao sábado à tarde, cada um de vós é convidado, é convidada a connosco estudar. Agora estamos a estudar o Evangelho de Mateus. E, portanto, estejam à vontade para, através dos canais normais, mensagem, e-mail, conversa, estejam à vontade para iniciar quando quiserem, quando puderem, quando Deus colocar no vosso coração esse desejo. É um convite que a Igreja vos faz, mas a Paula lidera-nos num estudo ao sábado à tarde do Evangelho de Mateus. E ontem o tema foi exatamente este, foi a questão da tentação e do pecado. Neste caso, estudámos ontem a belíssima oração de Jesus, chamada Pai Nosso, a oração dominical, portanto, uma oração que é muito dita, muito repetida por esse mundo fora, sem que muitas vezes, não vou dizer mais ou menos, mas sem que muitas vezes as pessoas que a dizem interpretem corretamente o seu verdadeiro significado. E ontem estivemos a falar exatamente sobre tentação e sobre pecado e, portanto, bem-vindos também, se assim o entenderem, ao estudo que fazemos sobre o Evangelho de Mateus. Mas, evidentemente, sabemos pela palavra de Deus que a tentação não é pecado. Porque se fosse pecado, Jesus tinha pecado, e Jesus não pecou, como sabemos. Agora, Jesus foi tentado. O diabo tentou Jesus. Não vamos agora repetir as áreas em que Jesus foi tentado, mas Jesus foi tentado, e foi tentado no deserto. Ao contrário de Adão, Jesus, sendo tentado, não pecou. E esta é, de facto, a grande diferença. E esta passagem remete-nos de novo para o Jardim do Éden e remete-nos para uma diferença fundamental. Jesus replicou a tentação. Jesus afastou a tentação. Como sabemos também, sempre com a palavra. Havia alguma coisa que estava sempre presente na mente de Jesus, e o que estava presente na mente de Jesus era a palavra, e a forma como Jesus resistiu à tentação foi através da palavra. Mais um exemplo que nos é dado, também nós, com maior ou menor dificuldade, temos na palavra a resposta para a tentação. Jesus então começa o seu ministério público. Há pouco apresentei-vos esta questão geográfica e vou pedir que o João Carlos de novo coloque o slide para perceberem porque é que é importante esta questão geográfica. É que a seguir, vejam como, se nós não tivermos um mapa, é mais difícil percebermos estas mudanças geográficas. É que a seguir, mais uma vez, reparem, enquanto estão a olhar para o mapa, vejam também Lucas capítulo 4, versículo 14. Vejam, então Jesus, no poder do Espírito, vejam que é tão constante esta questão do Espírito. O Espírito que está presente no batismo de Jesus. Lucas capítulo 4 e versículo 1 diz Jesus cheio do Espírito. No versículo 14, Jesus no poder do Espírito. O poder do Espírito. Lucas vai utilizar novamente esta expressão em Atos capítulo 1 e versículo 8, que diz o quê? No poder. Então sereis minhas testemunhas. Virá sobre vós o poder, virá sobre vós o Espírito, e neste poder serão minhas testemunhas em Jerusalém,
e até aos confins. Então, vejam como esta mesma expressão que é utilizada para Jesus é a expressão que é utilizada para cada um de nós no poder do Espírito ir. Ou seja, viver. Daqui a pouco já vamos falar em missão, daqui a pouco já vamos falar em missões. É esta ideia de viver transmitindo aquilo que Jesus é em cada um de nós. Neste caso, então, Lucas capítulo 4 e versículo 14. Então Jesus no poder do Espírito. Agora, reparem, o que é que diz? Regressou. Regressou onde? Regressou à Galileia. Ora, se repararem, são algumas dezenas de quilómetros que Jesus fez. Este regressar à Galileia, embora não saibamos exatamente onde foi o deserto físico, o local físico onde Jesus foi tentado, sabemos que Jesus mudou de espaço geográfico. Vem da Judeia para a Galileia. É uma viagem, é uma mudança de quadrante geográfico. Não sabemos muito acerca de quantas vezes. Temos referência de que pelo menos 2 vezes Jesus voltou para a sua terra. Não vamos agora ler porque o tempo vai avançando, mas se quiserem ficar com esta referência, Mateus capítulo 13, versículos 53 a 58, Mateus capítulo 6, versículos 1 a 6, são pelo menos 2 vezes em que Jesus voltou a Nazaré, voltou para a sua terra. Já agora aqui uma referência. Porquê Nazaré é a sua terra? Talvez alguns de vós estarão a pensar, mas a terra de Jesus é Belém. A terra de Jesus é a terra onde nascemos. De facto, como sabemos, Jesus só nasceu em Belém para que se cumprisse a profecia. Na realidade, Jesus, porque os seus pais não eram de Belém, ou melhor, eram em termos de família, eram em termos de ascendência, mas José não estava em Belém, não vivia em Belém. José e Maria viviam em Nazaré. E, portanto, quando avisados, não regressaram à sua terra, a Nazaré, porque Herodes tinha decretado a matança das crianças até 2 anos de idade. Quando José e Maria foram com Jesus para o Egito, não sabemos quanto tempo estiveram no Egito, pelo menos até à morte de Herodes, e depois voltaram. Voltaram para a sua terra, não voltaram para Belém. Nada tinham em Belém que lhes possibilitasse a sua vida. Então, evidentemente, voltaram para Nazaré, que era a sua terra, onde José desempenhava as funções de carpinteiro, não é? Portanto, de homem que tinha habilidade manual para muitas coisas. Onde o próprio Jesus, onde se estabeleceu a família, onde José e Maria tiveram então mais filhos e onde Jesus depois continuou então a profissão do seu pai até iniciar o ministério terreno. Portanto, Jesus é de facto conhecido a partir do momento em que ele se começa a tornar uma pessoa visível, e iria hoje acrescentar a palavra famoso, não é? Conhecido, é o Nazareno, não é o belenense, não é? Não é de Belém, é de Nazaré. Portanto, nas referências que o texto bíblico faz à terra de Jesus, é Nazaré. E, portanto, estas passagens, Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 6, quando falam na sua terra, Lucas, quando diz que Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, regressou então para a sua terra. É interessante, e daqui a pouco já vamos falar muito nisto, mas é muito interessante que há uma marca de Nazaré em relação a Jesus. E a marca de Nazaré em relação a Jesus é a marca da incredulidade. Daqui a pouco já vamos ver como Jesus, apesar de assistir a cultos na sinagoga, apesar disto, Jesus não foi bem aceite
O ministério de Jesus não foi bem aceito na sua própria terra, como vamos ver. Mas, então, vamos voltar ao versículo 14. No poder do Espírito, regressa para a Galileia. Depois, mais tarde, vamos ver que ele faz uma incursão a partir do versículo 31, daqui a pouco já vamos ler também esta passagem, mas fica desde já a apresentação e o mapa, quando, a partir do versículo 31, virmos que, mais uma referência que tem a ver com cotas de nível e não com a percepção que hoje temos do mapa, diz o texto que Jesus desceu a Cafarnaum, desceu indo para norte, hoje diríamos subiu, não é? Quando as pessoas estão no Algarve e vêm a Lisboa, dizem eu vou lá acima. Quando as pessoas estão em Lisboa e vão ao Porto, dizem eu vou lá acima, porque hoje nós temos uma percepção do mapa de norte para cima, sul para baixo. É a percepção do mapa que nós hoje temos. Nesta altura não havia essa consciência do mapa e, portanto, subir ou descer tinha a ver com a altitude dos locais. Então, como Cafarnaum está num ponto de cota mais baixa do que Nazaré, o autor Lucas, para descrever a percepção que as pessoas tinham na altura, diz exatamente que desceu a Cafarnaum. Hoje veríamos que Cafarnaum está a norte e isto parece-nos estranho, mas esta é a explicação. Mas vamos voltar ao versículo 14, vamos voltar a Nazaré e vamos agora ler então dos versículos 16 até 21 e eu proponho então que façamos esta leitura. Eu vou ler de uma forma rápida, exatamente porque o tempo já vai avançado. Mas vamos então ao versículo 16, estamos em Lucas capítulo 4, diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Versículo 21. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Lucas capítulo 4, versículos 16 até 21. Não sabemos como aconteceu esta leitura. A forma como Lucas descreve dá-nos alguns pormenores. Primeiro, um pormenor muito interessante. Jesus leu. Ou seja, Jesus sabia ler. Poderão dizer, isso era normal entre os judeus. É verdade. Mas há aqui uma referência bastante importante. Jesus, então, sabia ler. E leu onde? Leu, obviamente, na sinagoga. Nazaré era nesta altura, uma pequena vila, sobretudo agrícola. A maior parte dos seus habitantes, então, tinha funções de trabalho no campo. Os residentes de Nazaré estavam, como qualquer judeu, interessados em ouvir Jesus. Um jovem naquela altura, um jovem pregador, não é? Que fora criado exatamente nessa localidade. Jesus tinha nascido em Belém, durante alguns anos então não tinha estado, foi para o Egito, voltou. Não sabemos quanto mais anos José foi vivo, mas sabemos que era costume. Vejam, o cronista, o historiador, o evangelista Lucas diz que era costume Jesus ir à sinagoga. Ir à sinagoga segundo o seu costume. Era, portanto, um hábito, era um costume, os serviços religiosos. E, portanto, Jesus foi convidado a fazer a leitura. Ora bem, não sabemos se foi convidado de acordo com algum escalonamento, que seria o escalonamento da sinagoga.
Não sabemos se houve, neste caso, intervenção direta de Deus para que Jesus fosse escolhido para, naquele momento, fazer esta leitura. E também não sabemos, e dir-me-ão, mas isso é especulação, não interessa. Evidentemente, é um pormenor. Não sabemos se a leitura que Jesus fez foi uma leitura da sua própria livre iniciativa. Não sabemos se, dizem muitos entendidos nesta matéria, consultados exatamente para este efeito, e pelo que li, dizem muitos entendidos que as sinagogas tinham um esquema, tinham uma ordem sequencial das leituras, e portanto o que aconteceu foi que Jesus aproveitou uma ordem que já havia. Não sabemos se esta leitura foi uma leitura, portanto, da escolha de Jesus, se já era a ordem da sinagoga. O que sabemos, e isso é que é importante, é que o texto referido e o texto que Jesus leu foi exatamente Isaías, capítulo 61. O livro profético, o livro do profeta Isaías. Jesus desenrolou, portanto, as sinagogas tinham o texto era em rolo, e portanto nós hoje pensamos em livros, ou eventualmente os mais novos até pensam em termos de aplicação no telemóvel, mas neste caso então o rolo foi desenrolado, e portanto Jesus começou a ler Isaías, capítulo 61. E há um aspecto interessante em relação à mensagem que foi lida. Esta mensagem tinha 4 tópicos. E dizia, e Jesus leu o profeta Isaías, e se quisermos Lucas, podemos comparar Isaías capítulo 61 com Lucas capítulo 4 e versículo 18, e percebemos que Lucas copia Isaías 61. E há 4 tópicos que Jesus refere como sendo referidos ao Messias. 4 coisas. A primeira: anunciar boas novas aos pobres. Ora bem, vamos com cuidado analisar cada uma destas referências de Isaías capítulo 61 em Jesus. O que é que significa então anunciar as boas novas aos pobres? Vamos ler Efésios. Vamos fazer uma pequena incursão em várias passagens, nomeadamente do Novo Testamento. Efésios capítulo 1 e versículo 3. Diz assim o apóstolo Paulo, inspirado por Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O que é que significa então este anúncio das boas novas aos pobres? Não significa necessariamente o pobre em termos materiais. Como fizemos referência na lição da Escola Bíblica Dominical da semana passada, é muito importante que quando nós lemos o texto bíblico percebamos este filtro que é o filtro da espiritualidade. Quando Jesus estava a falar em pobres, evidentemente também podemos dizer, claro que os pobres merecem a nossa atenção, claro que sim, mas não são sobretudo os pobres materiais, são os pobres espirituais. O que é que isto significa? Significa que o anúncio das boas novas deve ser feito àqueles que percebem, que só com humildade percebem o que Deus tem para si. Um dos aspectos muito importantes que cada vez mais temos de cuidar é que as pessoas têm dificuldades, as pessoas têm problemas. Nós temos problemas e não deixamos de ter problemas pelo facto de Deus habitar em nós. Não deixamos de ter problemas pelo facto de virmos à igreja. Não deixamos de ter problemas pelo facto de orarmos, de lermos a Bíblia. Não. Qual é a grande diferença? É que nós podemos confiar que Deus está conosco
para nos ajudar, muitas vezes não significa necessariamente a resolver os problemas. Ainda assim, Deus está connosco. A grande diferença é que este anúncio da boa nova aos pobres significa que, quando nós, com humildade, percebemos que sozinhos não conseguimos resolver os problemas, não conseguimos ultrapassar os problemas, quando nós percebemos que sozinhos não somos capazes sequer de enfrentar alguns problemas da nossa vida, então o que é que isto significa? Significa que Deus está consciente, Deus está connosco, Deus está preparado, Deus tem o amor suficiente para nos ajudar a caminhar ao longo destes problemas. E isto é que é o anúncio da boa nova aos pobres. Reparem, em Efésios nós lemos de bênção espiritual. Significa, o que é que o apóstolo Paulo estava a dizer com isto? O apóstolo Paulo disse coisas como: miserável homem que eu sou. Também disse: Deus, que tu me ajudes a ultrapassar este espinho na carne que tenho. Não sabemos o que era. E o que é que ouviu da parte de Deus? A minha graça te baste. Então, é esta graça, é esta consolação que vem através da boa nova que o Messias está preparado para dar aos pobres. Não necessariamente os pobres fisicamente, materialmente, mas aqueles que percebem que só com humildade assistirão à manifestação da bênção de Deus nas suas vidas. Em segundo lugar, o Messias deveria proclamar libertação aos presos. Estamos então a ver o que Jesus leu de Isaías capítulo 61, mas vamos perceber o que significa esta libertação da prisão. Gálatas, mais uma vez, uma passagem do apóstolo Paulo, neste caso um texto que, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo escreveu às igrejas, aos nossos irmãos que estavam numa região que se chamava a região da Galácia. E então, por isso mesmo, chama-se a este livro aos Gálatas. Ora, no capítulo 5, no versículo 1, diz assim o apóstolo Paulo aos Gálatas: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. No versículo 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Então, em Deus, no Messias, nós temos esta liberdade. E foi isto que o Messias veio fazer: proclamar a possibilidade da libertação àqueles que estão presos. Em terceiro lugar, vamos voltar então a Lucas, capítulo 4 e versículo 18. Fala em restaurar a vista aos cegos. Mais uma passagem no Novo Testamento, agora neste caso o tal evangelho não sinótico, João capítulo 1, versículo 9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem, a luz. Então, a luz que é dada àqueles que estão na escuridão, a vista que é dada aos cegos, foi isto que o Messias veio trazer. 1 de Pedro, capítulo 5 e versículo 7, comparando com Lucas, capítulo 4 e versículo 18. Em quarto lugar, Jesus, o Messias, veio libertar os oprimidos. Lá bem para o fim do Novo Testamento, primeira carta de Pedro, capítulo 5 e versículo 7, diz assim Pedro: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ansiedade. Talvez nunca, como nos tempos modernos, a ansiedade faça parte da vida de tantas pessoas. Neste momento, a ansiedade poderá fazer parte da tua vida. A ansiedade fará certamente parte da vida de muitas pessoas que estão à tua volta. Ansiedade. Tantas pessoas que estão a tomar medicamentos contra a ansiedade.
Não estou a dizer que essas pessoas não têm Deus no coração, não é isso que estou a dizer. Agora, o que a Bíblia nos diz é que nós somos convidados a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, também foi para isto que o Messias veio, para libertar da ansiedade. Tudo isto, 4 coisas: anunciar as boas novas aos pobres, proclamar a libertação aos presos, restaurar a vista aos cegos, libertar os oprimidos e, finalmente, como que uma espécie de chapéu de chuva, proclamar o ano aceitável do Senhor. O versículo 19 é muito interessante quando nós o ligamos e nós não temos tempo, estamos perto. Não sei exatamente quantos minutos de emissão é que nós levamos, quantos minutos de escola bíblica dominical, mas certamente estamos muito bem. Temos apenas alguns minutos, mas e portanto não vou convosco agora, mas fica prometido que um dia destes voltaremos a este texto, voltaremos à questão do ano aceitável do Senhor, mas só podemos compreender este ano aceitável do Senhor numa ligação com o Velho Testamento. Levítico capítulo 25, havia o ano do jubileu. O ano do jubileu era o 50º ano. E porquê? Porque 7 vezes 7 dava 49 e depois havia o ano do jubileu. E 7 vezes 7 porquê? Porque a cada 7 anos a terra deveria ser mantida sem cultivo, exatamente para descansar. E este era o sétimo ano, que representava de alguma maneira a 7ª parte. O Senhor Deus também descansou ao 7º dia, não porque Ele precisasse descansar, não é isso, mas foi para dar o exemplo. Também nós devemos descansar, também é um exemplo para nós. Mas o 7º ano era de descanso, mas ao fim de 7 anos, de 7 anos em que o 7º era descanso, havia um 50º ano. E este 50º ano era o ano do jubileu. Entre algumas características importantes, este ano do jubileu era o ano da limpeza. Era o ano da limpeza de tudo, de crimes, de heranças, de eventuais fortunas feitas às vezes, diríamos hoje, a pisar o risco ou a ultrapassar o risco. Então, neste ano do jubileu, as famílias ficavam livres de eventuais dívidas que tivessem acumulado. Muitas destas dívidas, ou algumas destas dívidas, fariam com que a continuação deste sistema acabasse por tornar alguns cada vez menos, cada vez mais ricos e a maior parte cada vez mais pobre. Ora, então o que é que acontecia ao 50º ano? Havia a limpeza. Hoje diríamos, mas isso é injusto. Era mais justo do que o que hoje acontece, porque a perpetuação de muitas fortunas ilegalmente construídas perpetua para o futuro uma situação de injustiça do passado. Ora, era exatamente para que isto não acontecesse. O ano do jubileu era também, entre outras coisas, mas era também o ano da limpeza. Era o ano de um novo começo para muitas famílias que deixavam de estar sobrecarregadas sob o peso das suas obrigações. E, portanto, quando Jesus apresentou esta passagem, ele estava a ler Isaías. Isaías estava, obviamente, a falar em Levítico capítulo 25, sobretudo a partir do versículo 8, mas estava a perspectivar o que é, de facto, o ano aceitável do Senhor. E o que é o ano aceitável do Senhor? É este ano do jubileu espiritual. Ou seja, em Deus nós temos a libertação de tudo o que está para trás. E, portanto, este é o convite que nós sempre fazemos. Vamos perceber que o que está para trás, se for entendido enquanto passado, enquanto entrega a Deus do nosso passado, enquanto, diria, reforma da nossa existência. Ou seja, nós enterramos, percebemos o erro em que estávamos e confiamos em Deus para nos dar, então, este novo começo. Esta nova forma de nos relacionarmos connosco próprios, com Deus e com os outros. Este é o ano aceitável. Este é o momento em que nós entregamos a Deus o nosso passado e dizemos: Deus, eu quero enterrar este passado. Eu percebo que este passado sem ti não fazia significado. Eu arrependo-me daquilo que fiz.
entrego em ti o meu passado, dá-me um novo futuro. E era isto exatamente que o Senhor estava a dizer. Vejam que Jesus, versículo 20, fechou o livro, sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. E, portanto, é exatamente esta ideia. Com os olhos fitos nele, vamos avançar. E vamos avançar para onde? Vamos avançar para uma vida com ele. Estamos mesmo a terminar. Versículo 22 e dos versículos 22 a 27. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida. Citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter-se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de facto vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Versículo 26. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Versículo 27. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Ora, o Ciro, peço perdão. Muito rapidamente, Jesus mostra a sua verdadeira identidade. E reparem que em Nazaré fazem-lhe 3 exigências. A primeira exigência é que ele mostre a sua verdadeira identidade. Vejam que o versículo 21, 22 diz que todos se maravilhavam das palavras de graça. Maravilhavam-se, mas a maravilha não significa necessariamente entendimento. Não significa até uma postura correta. Vejam que a pergunta que é feita imediatamente a seguir mostra o primeiro erro que muitos ainda cometem nos nossos dias. Qual foi a pergunta? Não é este o filho de José? Reparem, Jesus apresentou-se como Deus. Jesus apresentou-se como o Messias. Evidentemente, quando Jesus leu a passagem de Isaías 61 que apontava para o Messias e depois senta-se e diz: eu sou, está chegado, este é o ano aceitável. O que é que Jesus estava a fazer? Jesus estava a apresentar-se como o Messias. Ora, vejam como na sua própria terra a primeira pergunta que fazem é: não é este o filho de José? Ou seja, não perceberam ou não quiseram perceber quem Jesus era. O segundo erro, e esta é portanto uma primeira abordagem, muitos dos nossos amigos vão fazer esta mesma pergunta. Tu dizes que vais à igreja, tu dizes que confias na Bíblia, tu dizes que Deus está contigo, mas não é Deus uma construção? Não é Deus resultante de um conjunto de pessoas que escreveram um livro? Não é Deus resultante de um conjunto de perseguições, enfim, tanta coisa. Nós apresentamos Deus. E o que é que as pessoas nos perguntam? Não é Ele o filho de José? Ou seja, vejam como o mundo puxa para baixo aquilo que Deus é. Este é o primeiro erro que nós temos de enfrentar também. E vamos ver como. Em segundo lugar, é um erro, o segundo problema dos nazarenos. Foi obrigar Deus, foi obrigar Jesus a fazer. Vejam que faz aqui como fizeste em Cafarnaum, versículo 23. Faze-o também aqui na tua terra. Quantas vezes, e isto já não é os outros, sou eu, quantas vezes eu faço exatamente a mesma coisa com Deus? Deus faz aqui, prova que me amas, prova que gostas de mim, prova que não me deixas passar por dificuldades. Tu sabes, Senhor, as minhas dificuldades. Então, faz. Este é o segundo erro. E é um segundo erro que quase toda a gente comete. Obrigar Deus a fazer aquilo que é da minha vontade. O terceiro, de forma muito interessante, faz em tua terra o que ouvimos que fizeste o que ouvimos. Há como que aqui uma certa desconfiança. Se calhar o que ouvimos não é bem aquilo que tu fizeste. Prova, uma vez mais. E prova aqui, prova comigo. Não é só faz, é faz comigo.
e depois faz comigo com que eu seja rico, faz comigo com que eu tenha o carro que quero, a casa, a mulher, ou o marido, ou os filhos, porque eu mereço, eu sou teu filho. Era esta a presunção dos que estavam na sinagoga. Nós somos filhos de Deus e, portanto, faz conosco, porque senão apenas ouvimos. Sabemos lá se é verdade aquilo que ouvimos, sabemos lá se é verdade que tu és Deus. Vejam como esta percepção errada, esta compreensão errada, com os devidos créditos, e portanto está referido na apresentação o local de onde eu tirei, mas não posso deixar de partilhar uma tarja que li esta semana e que me parece absolutamente relacionada com aquilo que estou a dizer, e vou terminando. Não tem mal admitir que estás errado, diz alguém. E a outra pessoa diz, mas eu não estou errado. Eu simplesmente não sabia que não estava certo. Ora, muitas vezes é esta a percepção que temos na nossa relação com Deus. Não admitimos que estamos errados. Simplesmente não sabíamos que não estávamos certos. Quer dizer, usamos construções frásicas, usamos construções mentais para nos tentar convencer de algo que de facto não está certo. Até que ponto é que a minha compreensão de Deus está baseada naquilo que está correto? Finalmente, versículos 28, 29 e 30, todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade, levaram-no até ao cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Não sabemos, de facto, como isto aconteceu. Provavelmente o versículo 30 é um milagre. Não sabemos como Jesus conseguiu passar por entre uma multidão enfurecida que o queria matar. Não estava ainda no tempo de matar Jesus. Jesus ainda estava no início do seu ministério. Muitas coisas era preciso Jesus dizer, fazer, ensinar, pregar, mostrar. E, portanto, não estava na altura. Mas reparem como, desde o princípio, Jesus procurou ser morto por aqueles que o odiavam. Uma das formas, uma forma de linguagem hoje é os famosos emojis. E procurei os emojis que melhor traduzissem o versículo 22 e o versículo 28. E porquê? Porque, se repararem, o versículo 22 diz: todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. E depois o versículo 28 diz: todos os que estavam na sinagoga ficavam furiosos quando ouviram isto. Ora, reparem, já não temos tempo, mas ficam alguns segundos da explicação. O que é que enfureceu as pessoas que estavam na sinagoga? O que é que, de facto, contribuiu para que, de maravilha, de admiração, o sentimento passasse para fúria? O que aconteceu foi que Jesus deu exemplos que estavam relacionados com profetas do Velho Testamento. Jesus falou em dois profetas que foram Elias e Eliseu. E o que é que Elias e Eliseu neste caso significavam? Significavam que Deus usou pessoas que não eram judeus para mostrar o seu poder. Elias pregou corajosamente contra os pecados do reino do norte, e por causa da sua fidelidade, o seu próprio povo se voltou contra ele. E depois fala que, em vez de mandar o profeta ter com uma viúva israelita, o Senhor conduziu a uma viúva gentia de Sarepta, de Sidon. 1 de Reis, capítulo 17, versículos 7 a 16. A mesma coisa com Eliseu. Eliseu sofreu rejeição, maus tratos do seu próprio povo. E porquê? Porque Deus escolheu usar Eliseu para fazer a diferença na vida de alguém, neste caso de um líder militar, mas que é judeu? Não, sírio, chamado Naamã. 2 de Reis, capítulo 5, versículos 1 a 14. Então, as passagens que Jesus usou eram passagens em que os profetas de Deus mostraram ao seu próprio povo que Deus era um Deus universal. Deus faz diferença na vida
de cada um de nós. E esse é, então, o desafio. Reparem, foi isto que enfureceu os líderes da sinagoga. Foi a compreensão de que Jesus estava a colocar o dedo na ferida. E qual é esta ferida? É pensar que presunçosamente eu sou filho de Deus. Não. É filho de Deus aquele que aceita, aquele que escolhe Deus na sua vida, aquele que escolhe que Deus faça parte da sua vida nas preocupações do seu dia-a-dia. E, portanto, gostaria de terminar exatamente com a pergunta que normalmente deixamos, sem qualquer tipo de presunção, é apenas uma pergunta simples: o que vou fazer esta semana para ajudar outros a descobrirem a verdade sobre Jesus? O que vou fazer esta semana para ajudar outros a descobrirem a verdade sobre Jesus? Então, hoje não vamos ficar por aqui, graças a Deus, temos culto de louvor e adoração, de pregação da palavra. Em alguns segundos, não saia do seu lugar, vamos voltar então para o culto de louvor e adoração ao nosso Deus, graça e paz. Bom dia a todos os irmãos e amigos que nos estão a ver em vossas casas. Estamos muito felizes, mais uma vez, por estar convosco e em direto, e esperemos que a Escola Dominical tenha acrescentado algo às vossas vidas. Nós vamos continuar e vamos iniciar cantando. E ao iniciarmos os nossos trabalhos deste culto, nós devemos fazê-lo principalmente reconhecendo toda a grandiosidade do nosso Deus, porque sem Deus nada seria possível na nossa vida. E é isso que nós vamos cantar. Vamos cantar e vamos engrandecer o nosso Deus, que é o Deus do universo. Deus do universo e de toda a criação, tu reinas sobre os céus e terra, glória a ti, adoração, Deus maravilhoso, Criador, tu és santo, santo. O universo mostra o teu esplendor. Tu és santo, santo, Deus da terra e do céu, Deus da terra e do céu. Na luz de um novo dia, sempre me vou alegrar. Se na escuridão me perco, o teu nome vou clamar. Deus maravilhoso, Criador, tu és santo, santo. O universo mostra o teu esplendor. Tu és santo, santo, Deus da terra e do céu, Deus da terra e do céu. Aleluia, a ti grandioso Deus. Aleluia, toda honra, glória e poder. Aleluia, ao Rei sobre terra e céu, Deus maravilhoso, Criador. Tu és santo, santo, o universo
motivo de oração e também de louvor, nós vamos pedir ao nosso irmão João que possa realmente orar, agradecendo a grandiosidade do nosso Deus, o facto de Ele ser maravilhoso, o facto de Ele ser santo, o facto de realmente todo o universo depender da sua mão, do seu olhar e do seu cuidado. Vamos então orar, acompanhando o nosso irmão João Carlos. Obrigado, Senhor, porque somos teus filhos. Obrigado porque estamos aqui e temos o privilégio de ouvir os teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, porque sabemos que tu também estás aí para nós, para suportar-nos, e és algo onde nós podemos colocar todas as nossas amarguras, angústias, todo o nosso sofrimento, e sabemos com toda a fé, todo o nosso coração, que estás aí para olhar por nós. Perdoa-nos, Senhor, se mesmo assim por vezes nós te pedimos aquilo que tu sabes que não é bom para nós, mas nós não compreendemos muitas vezes. Ajuda-nos a aceitar o plano que tu tens para nós, porque esse sim é o plano que melhor nos convém e que vai cuidar melhor das nossas vidas. Olha por todos nós, pelo resto deste culto, por aqueles que estão em casa, olha pelas nossas famílias, pelas nossas vidas, o resto da semana que aí vem. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos ler a Bíblia enquanto em casa colocam as vossas aplicações em 1 de João, capítulo 3, dos versos 16 e 24. O irmão Amori irá ler-nos então esta passagem. Nós queríamos que estivessem atentos à sua leitura, porque esta leitura vai falar sobre a missão de Jesus na terra e a missão de Jesus na nossa vida. Vamos então acompanhar o nosso irmão Amori. 1 de João, capítulo 3, dos versos 16 a 24. Leamos. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que criamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Obrigada, Amori, por esta leitura. Nós vimos que esta passagem fala do amor dos irmãos. E o amor mútuo é visível na comunhão que nós temos uns com os outros. Mas esse amor só faz sentido se realmente estiver alicerçado no amor de Jesus Cristo. E o versículo 19 chama-nos a atenção e diz o seguinte: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de facto de verdade. Esta passagem chama-nos a atenção para a importância não só daquilo que nós ouvimos, mas também daquilo que nós fazemos. E é nesse sentido que eu queria agradecer mais uma vez aos nossos irmãos que estão aqui connosco. A Bíblia também nos ensina a honrar, a respeitar os irmãos que tanto têm trabalhado para que estas emissões tenham sido ou possam ser levadas até vós. O principal objetivo de levar estas emissões até vós é principalmente honrar a Deus com aquilo que Ele nos deixou. E nós queremos agradecer tudo aquilo que cada um de vocês tem feito. E eu começo por lembrar a nossa irmã Natália Barbosa,
que semanalmente vem, para além do trabalho que tem, que é bastante difícil porque trabalha durante a noite, ela semanalmente, ela e o marido e a sua filha, a pequenina Lara, vêm limpar as nossas instalações gratuitamente. Queremos também agradecer à Rosa pelo facto de, eu vou-me afastar um bocadinho, ela embelezar sempre o nosso altar. Ela quer que realmente a nossa igreja seja uma igreja bonita e para que aí em casa possam ver o quão amamos a nossa casa de oração. Também queremos agradecer ao Amaury a sua disponibilidade, a sua vida, a vida da sua família e pedimos que realmente possam orar pela família do Amaury, por tudo o que Deus ainda tem para fazer e nós sabemos que tem grandes coisas para fazer na cidade da Figueira da Foz e principalmente na nossa comunidade. Também a vida do Elson, que foi uma das grandes bênçãos que nós tivemos nesta pandemia e Deus envia as pessoas certas até nós nos momentos certos e o Elson e a sua família foram realmente uma grande bênção, um bálsamo para as nossas vidas e também para as vossas vidas. A vida do Bogdan, que nos acompanha fielmente desde o primeiro momento e pedimos especialmente que orem pelo Bogdan e pela sua esposa, que ainda não conseguiu juntar-se à família, uma vez que as fronteiras estão fechadas e ela não consegue regressar. Lembramos o Bogdan neste momento, lembramos também o Luizinho, o filho da nossa irmã Raquel, que está no Brasil, à espera também de regressar à Figueira, de regressar à sua mãe e de regressar também à igreja. E o nosso irmão António, o pai da Michelle, o marido da Maria, o pai da Michelle e da Mariana, que também está à espera de regressar. A vida do João Carlos e do Davi, que semanalmente vêm de Leiria prestar este trabalho e estar connosco. Tem sido realmente aqui a nossa fortaleza. O Marcos hoje não está connosco, está a trabalhar, mas também agradecemos a vida e pedimos as orações também para o Marcos. Nós vamos continuar e vamos continuar a engrandecer o nosso Deus. Nós tivemos o culto da ressurreição no domingo passado. Vários dos irmãos estiveram connosco. Foram vários irmãos que às 6h30, pontualmente às 6h30 da manhã, estiveram connosco e nós tivemos 2 horas em culto. O tempo passou muito rapidamente, mas foi muito bom a forma como nós estivemos juntos, a forma como nós comungamos. Eu deixo aqui uma foto da nossa reunião, da família que se reuniu. Nós tivemos pessoas das mais diversas partes do país que se reuniram e sentiram o desejo de estar connosco. Foi um momento de louvor, de agradecimento e principalmente de honrar o nosso Deus. Agradecemos a todos aqueles que nos acompanharam e que todos participaram. Portanto, foram 2 horas de participações individuais. Também nós continuamos com os nossos apelos. Nós hoje vamos ter a Assembleia de Igreja pelas 16 horas. Será enviado para os vossos endereços de e-mail a chave para entrarem no Videozoom. Portanto, pedimos aos membros da Igreja que estejam atentos, que possam entrar, possam participar, porque este também é um trabalho importante para a orgânica, para a vida, para que os trabalhos continuem a ser realizados. Ontem, como o Theo já teve a oportunidade de dizer durante a escola dominical, nós tivemos a estudar o livro de Mateus, capítulo 6, dos versos 9 a 15, e ontem estudámos especificamente a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos e que deixou também para nós como exemplo. Foi um bom motivo para nos reunirmos e foi um bom motivo também para crescermos em conjunto. A escola dominical continua a ser trabalhada. Se quiserem, poderão receber à sexta-feira via PowerPoint. Poderão receber toda a nossa escola dominical para que possam estudar previamente e domingo possam acompanhar. As classes da avó Madalena, que também precisa das nossas orações, ela tem estado doente, no entanto nunca deixar de gravar as suas histórias. Pedimos então que orem pela irmã Madalena, pela avó Madalena, para que Deus possa continuar a abençoá-la e possa dar-lhe as melhoras que ela tanto necessita. Também o nosso boletim continua a ser distribuído, a ser lido através da nossa página de Facebook e ultimamente nós temos conseguido distribuir
todos os exemplares físicos. O tio Manel, o Manuel Lúria, foi quase que obrigado a aumentar a produção dos boletins para que pudéssemos fazer chegar a mais gente. E tem sido um trabalho muito abençoado. As nossas escolas dominicais, os nossos cultos, as histórias da Avó Madalena continuam a ser publicados na página do Facebook, no YouTube e, mais uma vez, graças à participação também do nosso irmão Ricardo Barbosa, que tem este cuidado em manter a nossa página dinâmica. Um último apelo aos membros, aos amigos da Igreja, da nossa comunidade, da nossa Igreja Batista da Figueira da Foz, apelamos a que todos possam fazer as vossas ofertas para que desta forma o trabalho aqui na Igreja, que tem crescido bastante, possa continuar a espalhar-se. Aproveitamos este momento que estamos a fazer as nossas declarações de IRS para vos apelar a vós, aos vossos amigos, que possam fazer a doação, parte dos nossos impostos, 0,05, possa ser doado à nossa Igreja, sem que haja agravamento para vós. Portanto, eu vou deixar-vos o NIF, se depois não conseguirem apontar, poderão entrar em contacto connosco. O nosso número de identificação fiscal é 592 007 170. Todas estas ofertas são direcionadas integralmente para os trabalhos da comunidade, para o crescimento da Igreja. E nós vamos cantar. E este coro que nós vamos cantar agora fala sobre o facto do Senhor ser grande e ser digno de louvor. E a determinada altura, eu quero que, se nos puderem acompanhar em casa, o possam fazer. A determinada altura, o coro diz: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nós cremos no teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E que seja esta realmente a nossa oração e o nosso propósito, engrandecer o nome do Senhor. Vamos então cantar. Cidade do nosso Deus queira
inimigos nos libertará. Prostrados a teus pés, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nós cremos no teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos então passar ao culto e vamos então ouvir a pregação que se intitula Missões e Eu. Nem tão pouco apresenteis. Peço desculpa. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Missões e eu. Primeira parte. A missão de Jesus na terra e a minha missão na vida. Ao longo do mês de abril, o mês do desconfinamento gradual e do lançamento de novos desafios da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz, vamos refletir acerca do que são missões, segundo a Bíblia. A palavra missões não é encontrada na Bíblia Sagrada e sim missão. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, Atos capítulo 12 e versículo 25. A palavra missão vem do latim missione, que se originou por sua vez do verbo mittere, que significa ação, tarefa, ordem, mandato, compromisso, incumbência, encargo ou obrigação de enviar. Neste caso, de enviar missionários. Neste sentido, missão é um projeto de Deus, que está registado tanto no Antigo como no Novo Testamento, na vida do missionário Paulo, na história da Igreja e também na história da Igreja local. Missão é a função ou o poder que se confere a alguém para fazer algo, um encargo, uma obrigação, um dever. Portanto, a Igreja do Senhor Jesus Cristo tem uma tríplice missão, ou seja, tem vários mandatos, compromissos, encargos. 1. A Igreja é chamada para adorar e servir a Deus. Como estudámos ao longo do mês passado, adorar é indispensável para quem deseja ter uma missão. No entanto, está a chegar a hora, e de facto já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, a explicar-nos-á tudo. Está a chegar a hora. João capítulo 4, versículos 23 a 25. Atos capítulo 13 e versículo 2.
Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. A Igreja do Senhor Jesus Cristo tem uma tríplice missão. A primeira, a Igreja é chamada para adorar e servir a Deus. A segunda, o corpo de Cristo tem uma missão para com os seus membros. Disse o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 27. Vamos ler apenas alguns versículos. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados num único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vós, individualmente, é membro desse corpo. A Igreja do Senhor Jesus Cristo tem uma tríplice missão. A primeira, a Igreja é chamada para adorar e servir a Deus. A segunda, o corpo de Cristo tem uma missão para com os seus próprios membros. E em terceiro lugar, o corpo de Cristo tem uma missão com o mundo, ou seja, para com os descrentes. Marcos capítulo 16 e versículo 25 diz assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Ora, podemos entender missões como a pluralidade de tarefas ou de mandatos da igreja local, sendo entendida biblicamente correspondendo a enviar. Enviar significa mandar alguém ou alguma coisa, fazer seguir por determinada via. 2. O trabalho específico de enviar pessoas, não necessariamente para outro país, para a evangelização e implantação da Igreja do Senhor Jesus Cristo. 3. A obra de Deus é dada à igreja local, a qual, seguindo o exemplo de Cristo, tem de proclamar, por palavras e por ações, o reino de Deus, clamando todos ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus e enviando os remidos a serem discípulos de Deus. E, finalmente, podemos entender missões como obedecer à ordem de Jesus, levando a mensagem do Evangelho a todos os povos, nações e criaturas, fazendo discípulos e plantando igrejas, agindo somente no poder e na orientação do Espírito Santo. Acredito que não é possível descobrir qual é a minha missão sem antes, em primeiro lugar. Então, qual é a minha missão na vida? Qual é o propósito de Deus em me ter criado? Em primeiro lugar, fomos criados para ter uma relação com Ele. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, qual é o propósito de Deus em me ter criado? Em primeiro lugar, fomos criados para ter uma relação com Deus. Em segundo lugar, fomos criados para sermos como Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 49. Pois aqueles que de antemão, assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Imagem do homem celestial. 1 João capítulo 3 e versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é.
para que é que eu fui criado? Qual é o propósito de Deus em me ter criado? Em primeiro lugar, fui criado para ter uma relação com Deus. Em segundo lugar, fui criado para ser como Cristo. Em terceiro lugar, fui criado para servir os propósitos de Deus. Efésios capítulo 2 e versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Fui criado para servir o propósito de Deus. E em quarto lugar, fui criado para a eternidade. Eclesiastes capítulo 3 e versículo 11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Agora no Novo Testamento, Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. E nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, qual é o propósito de Deus em me ter criado? Em primeiro lugar, eu fui criado para ter uma relação com Deus. Em segundo lugar, eu fui criado para ser como Cristo. Em terceiro lugar, eu fui criado para servir os propósitos de Deus. E em quarto lugar, eu fui criado para a eternidade. Ou seja, esta vida é para a vida eterna. Em segundo lugar, descobrir a minha missão na vida, perceber qual foi a missão de Jesus na terra. Isaías capítulo 59 e versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Há um problema na vida de cada um de nós. Os nossos pecados cortaram esta relação que nós tínhamos com Deus, que era natural. João capítulo 13, versículo 16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 19 diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Ou seja, havia um problema na vida de cada um de nós, mas Deus propôs uma solução. Ele tomou a iniciativa de nos chamar para Ele. Então, qual foi a missão de Jesus na terra? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Diz Lucas, capítulo 19 e versículo 10. Foi para falar a verdade que eu nasci e vim ao mundo, disse Jesus. João, capítulo 18 e versículo 37. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. João, capítulo 10 e versículo 10. Eu vim como uma luz para brilhar neste mundo escuro, para que todos que ponham a sua confiança em mim não fiquem mais na escuridão, disse Jesus. João, capítulo 12 e versículo 46. E finalmente, eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para isto que Deus me enviou. Lucas, capítulo 4 e versículo 43. Qual foi a missão de Jesus? Buscar e salvar, falar a verdade, dar-nos vida completa, brilhar na escuridão e anunciar que o reino de Deus tinha chegado. Em segundo lugar, porque é que a missão de Jesus me deve interessar? João capítulo 17 e versículo 18 diz assim: Jesus orou ao Pai: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Se eu quero ser como Jesus, as missões têm de fazer parte da minha vida. Porque é que a missão de Jesus me deve interessar? Se eu quero ser como Jesus, as missões têm de fazer parte da minha vida.
Em segundo lugar, Jesus quer que eu continue a sua missão. A grande comissão de Jesus é, Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, vão a todos os povos do mundo, façam que sejam meus seguidores, batizando estes seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu vos tenho mandado. Marcos capítulo 16, versículo 15. Então disse-lhes: vão pelo mundo inteiro, preguem a boa nova a todo o mundo, em toda a parte. Finalmente, Lucas capítulo 24, versículo 47. Também estava escrito que deveria ser levada de Jerusalém em todas as nações esta mensagem de arrependimento. Existe perdão de pecados para todos os que se voltam para mim. João capítulo 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E finalmente, Atos capítulo 1 e versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a região da Judeia e Samaria e até aos lugares mais distantes da terra. Acreditamos que a Igreja que valoriza missões influencia, muda, faz e fica na história? Eu repito, acreditamos que a Igreja que valoriza missões influencia, muda, faz e fica na história? Como vamos cumprir a missão que Deus deu a cada um, a cada uma, a cada dia? Vamos responder a estas perguntas ao longo deste mês de abril. Assim seja. Graça e paz. Vamos então dar continuidade ao nosso culto e nós vamos cantar. E neste cântico que nós vamos finalizar no nosso culto, diz a determinada altura o seguinte: bem diz minha alma ao Senhor, louva-o em seu esplendor. Não há como estar em tua presença, ninguém se compara a ti. Gozo e conforto me dás, vida e esperança. És minha paz, és a minha segurança, ninguém se compara a ti. E agora a parte final. O meu desejo és tu, a minha canção é para ti, meu coração anseia se entregar a ti. E neste momento nós queremos agradecer, uma vez que a Igreja tem de ser uma Igreja de amor e nós estamos a trabalhar para que a nossa Igreja seja uma Igreja de amor, que nos reconheçam lá fora pelo amor que nós nutrimos uns pelos outros e também, principalmente, por aqueles que neste momento estão a passar por grandes dificuldades. E é nesse sentido que há irmãos que semanalmente, que fielmente, que de forma muito amorosa, doam parte dos seus rendimentos para comprar alimentos às pessoas que nos rodeiam e que estão a precisar de nós. Nós agradecemos de coração a cada um desses elementos da nossa Igreja que se preocupa em contribuir para que outros possam estar melhor, para que outros não possam sentir as necessidades básicas que são os alimentos. Agradecemos todo o trabalho, todo o vosso amor, todo o vosso carinho neste trabalho. E até que seja necessário, nós comprometemos que iremos contribuir fielmente para que várias famílias possam ver na sua mesa aquilo que dignifica a sua vida, que é o alimento. Vamos então cantar e vamos não esquecer que a minha canção é para ti e que o nosso coração anseia se entregar a ti. Vamos então cantar.
pedir ao irmão Elson que possa vir até aqui e nos possa dirigir numa palavra de oração, agradecendo tudo o que foi feito, agradecendo as nossas vidas, agradecendo o alimento que diariamente é colocado nas nossas mesas e pedindo pela nossa vida e para que tudo aquilo que nós façamos seja com o intuito de honrar, de glorificar e de fazer Deus sorrir na nossa comunidade. Vamos então acompanhar o nosso irmão Elson. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo culto, pela palavra, pelos ensinamentos, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós, até mesmo por aqueles que se encontram longe nesse momento, sem a possibilidade de estar perto. Nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, pela Tua presença, pela Tua força que o Senhor tem nos dado para enfrentar toda essa situação. E nós agradecemos ao Senhor pelo alimento, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo entendimento que o Senhor tem nos dado para que possamos estar sempre no centro da Tua vontade, fazendo sempre a Tua vontade. Nós agradecemos a Ti, pedimos a Ti que essa semana seja uma semana de repletas bênçãos sobre a nossa vida, que essa semana o Senhor possa estar sempre abrindo portas sobre a vida de cada pessoa. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, a nossa vida, a nossa família, a família de todos os irmãos, entregamos nas Tuas mãos na certeza que o Senhor é conosco. Amém. Amém. Nós vamos terminar o nosso culto agradecendo a presença de cada um de vós e referindo um dos comentários que foi colocado na nossa página do Facebook ainda há pouco. O irmão António agradeceu o facto desta equipa, a equipa que está aqui e a equipa que nos sustenta lá fora, estar a fazer um bom trabalho. E nós queríamos referir aqui o quão importante é as vossas orações em vossa casa, por cada uma das vidas que está aqui representada e por cada uma das famílias que está aqui representada e principalmente a família de Deus que está representada nesta casa de oração. Continuem a orar por nós e nós no próximo domingo estaremos aqui para honrar, para glorificar o nome do nosso Senhor Deus pelas 10 horas. Gratos pela vossa presença, gratos pelas vossas orações, pelo vosso amor, pelo vosso cuidado e que realmente possamos fazer Deus sorrir. Graça e paz.